Se quiser se apresentar também, Luciane, é uma boa, né? Sim. Deixa eu abrir minha tela. Então, bom dia. Onde que eu mudo aqui? Só aqui na frente, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Luciene. Eu estou como coordenadora do Serviço de Obstetrícia do Hospital Materno Infantil de Goiânia e também sou preceptora da residência médica e eu sou diarista obstetra na UTI materna do nosso hospital. Posso começar o caso então? Bom, só complementando um pouco, eu também, além da coordenação e da preceptoria no Hospital Materno Infantil, eu também estou na linha de frente, sou plantonista em uma outra maternidade, aqui, uma maternidade municipal, aqui em Goiânia. Podemos começar o caso? Fica à vontade. Sim. Então, o nosso caso é a paciente ANN, 28 anos, solteira, natural de e residente em Santa Helena de Goiás, parda. Ela estudou até o primeiro ano do ensino médio e a ocupação dela era do lar. Gestante na sua segunda gestação, com uma cesárea anterior, ela estava com 25 semanas e 6 dias, calculado por uma ultrassom de 11 semanas e 3 dias, e a gestação era gemelar, dicoriônica e diamniótica. O pré-natal dela, ela já tinha feito 8 consultas pré-natais, era uma gestação de alto risco, mas embora seja uma gestação de alto risco, ela estava fazendo o pré-natal na cidade de origem, em uma unidade de saúde da família. Ela tinha como comorbidades uma obesidade grau 3, ela chegou a 142 quilos na gestação, uma diabetes mellitus tipo 2 e era hipertensa crônica. Ela estava em uso de metildopa, 500 miligramas 3 vezes ao dia, e a situação vacinal era desconhecida, ela não soube relatar. Então, essa paciente, ela foi admitida no Hospital Materno Infantil, aqui em Goiânia, em 21 de março deste ano, às 13h50, proveniente da cidade de Santa Helena, com histórico de dispneia, tosse e mialgia há 6 dias, uma febre e diarreia há 2 dias. Ela tinha um teste rápido de antígeno positivo para COVID em 18 de março, que correspondia ao 3º dia dos sintomas, e desde o início da solicitação, né, da unidade de origem, na tentativa de transferida para Goiânia, que foi do dia 19 de março até a conclusão, né, a chegada dessa paciente no dia 21, aqui em Goiânia, ela, de acordo com os documentos que foram enviados juntamente com a paciente aqui para Goiânia, ela manteve-se nesses 3 dias com uma pressão entre 16/9, 2/8, saturando sob máscara com reservatório a 7 litros por minuto, entre 92% e 94%, estava febril e com uma frequência respiratória oscilando entre 19 e 24 incursões por minuto. No serviço de origem, então, ela estava em D4 de ceftriaxona, 2 gramas dia, ela estava com azitromicina no D2, 500 miligramas dia, já tinham completado as 2 doses de betametasona para maturação pulmonar, em uso de enoxaparina 80 miligramas dia, metildopa 500 3 vezes ao dia e decadron 1,5 ml EV uma vez ao dia. Então, ela foi encaminhada à UTI materna, ela chegou no Hospital Materno Infantil, já foi encaminhada para a UTI materna, uma vez que ela já tinha vaga cedida, ela não passou pelo nosso pronto-socorro da mulher, e ao exame pela equipe de intensivista, ela chegou grave, consciente, orientada em respiração espontânea, com suporte de oxigênio sob uma máscara a 7 litros por minuto.
Aparelho cardiovascular sem alterações, aparelho respiratório com murmúrio vesicular presente, com estertores finos, difusos. O abdômen gravídico, normotenso, tinha um edema 4 cruzes em 4 e panturrilhas livres em membros inferiores, pressão de 116/70, uma frequência respiratória de 37 incursões por minuto, cardíaca de 83, estava afebril e saturando 94% sob essa máscara a 7 litros por minuto. A gente, imediatamente, a chegada da paciente foi solicitada avaliação obstétrica. A equipe de plantão foi avaliar a paciente, ela referia uma boa movimentação fetal, negava metrocístoles ou perdas vaginais. Ao exame, ela não tinha contrações, metrocístoles, não foi percebido movimento fetal pela equipe, o tônus uterino era normal. O toque vaginal não foi realizado, BCF 148 e 140 no primeiro e segundo gemelar, respectivamente. Diante disso, foram solicitados exames laboratoriais, o raio-x e TC de tórax, ultrassom obstétrico, Doppler obstétrico e PCR para COVID. A prescrição foi prescrita, então, para essa paciente, máscara de oxigênio a 10 litros por minuto, introduzido o tazocin, a piperaciclina com tazobactam, dexametasona 10 mg dia, mantida enoxaparina 80 mg dia, e oseltamivir, o Tamiflu, 75 de 12 em 12, salbutamol, aerosol a cada 4 horas. Bom, o exame de raio-x foi um exame que foi prontamente realizado, né, e diante da evidência de consolidações heterogêneas em ambos os pulmões, a paciente tinha uma área cardíaca aumentada, que se propôs o início da antibiótico terapia com tazocin. Exames laboratoriais, nós solicitamos rotina de pré-eclâmpsia, esqueci de falar, porque na gestação anterior era uma paciente que teve história de eclâmpsia em gestação anterior, e já vinha utilizando metildopa desde a 15ª semana de gestação. Rotina de pré-eclâmpsia dela era normal, sem nenhuma alteração, eletrólitos também sem qualquer alteração, um hemograma com uma anemia, importante, de 7,5 de hemoglobina, sem leucocitose, 2% de bastões, plaqueta 199 mil. A gaso de entrada dela apresentava uma alcalose respiratória, compensada, uma hiperóxia. Resultado do Doppler, veio um fluxo uteroplacentário comprometido em ambos os bebês. Na ultrassom obstétrica, feto 1 cefálico com 957 gramas, placenta tópica anterior, líquido normal com maior bolsão para o feto 1 de 2,9 e biometria para 26,4 semanas. Feto 2, córmico, peso de 1,80 kg, placenta tópica anterior, líquido normal com a medida do maior bolsão de 4,2 e uma biometria para 27,1 semanas de gestação. Então, nesse primeiro dia de internação, no dia 21 de março, a paciente ela manteve-se estável, afebril, com boa diurese, bom controle glicêmico e pressórico, apesar de estar sem uso de qualquer medicação. Máscara, ficou submetida à máscara de oxigênio a 10 litros por minuto, saturando 94, oscilando a saturação entre 94% e 98%, e oscilando muito a frequência respiratória entre 18 e 35 incursões por minuto. No segundo dia de internação, dia 22/3, a paciente continuava estável, estava queixando de muito cansaço e apresentava uma tosse contínua. Nesse momento, a equipe optou em alternar a máscara, que estava a 10 litros por minuto, com a VNI, e com isso conseguiu atingir uma saturação de 99%. Frequência respiratória ainda oscilando muito entre 39 e 22 incursões por minuto. No dia 22, nós tivemos conhecimento do PCR, que veio realmente positivo para a COVID. Outros exames complementares, como fibrinogênio, dedímero, CPK, troponina, não reagente, dedímero e fibrinogênio um pouco aumentado, e
No terceiro dia de internação, ela teve o 8º dia de sintoma, né? E nesse dia a paciente estava com 26 semanas e 1 dia. Ela teve um rebaixamento súbito no nível de consciência e uma queda de saturação importante, chegando a 80%, onde a equipe decidiu em levá-la para o centro cirúrgico para proceder à intubação orotraqueal. Juntamente com a paciente entrou a equipe da obstetrícia e após a intubação, os bebês entraram em sofrimento fetal agudo e foi realizada a cesariana de urgência. Primeiro gemelar, sexo feminino, Apgar 3, 5 e 7, nasceu às 9h50. O segundo gemelar, sexo masculino, Apgar 2, 4 e 8, nasceu logo 2 minutos após. A paciente, então, foi devolvida, encaminhada novamente para UTI materna, entubada com o PIP de 12, FO2 a 100%, saturando entre 97% e 99%. Durante todo esse período, desde quando ela chegou ao materno-infantil, ela manteve-se afebril e sem uso de drogas vasoativas. No 4º dia de internação, o primeiro pós-parto pós-operatório de cesariana, a paciente, do ponto de vista obstétrico, não apresentou nenhuma intercorrência, útero contraído, sangramento normal, ferida em ótimo aspecto. Nesse dia, nós realizamos um novo raio-x, onde se apresentavam extensas consolidações e opacidades pulmonares bilaterais. A paciente, a partir desse primeiro dia de pós-operatória, primeiro dia após intubação, ela evoluiu favoravelmente, com melhora do padrão respiratório, com diminuição dos parâmetros ventilatórios, diferente, né? Ela apresentou apenas ela começou a elevar a pressão arterial, onde se fez necessário a administração de antihipertensivos, fez hidralazina endovenosa e atensina. No dia 25 também, como exame complementar, ela tinha uma área cardíaca aumentada, no dia 25 foi realizado um ecocardiograma que apresentou uma dilatação das câmaras esquerdas com uma função ventricular esquerda preservada, apresentando bradicardia durante a realização do exame. No dia 26, foi repetido o raio-x, que mostrou extensas consolidações em ambos os pulmões. Aqui, só lembrando que desde a entrada da paciente no nosso serviço, ela foi sendo acompanhada pela equipe multi, com atendimento psicológico, realização de videochamadas com a família, presença da assistência do serviço social, né, que sempre ocorre, a gente dá uma atenção, principalmente no Covid, na pandemia, né, onde a visita não é permitida, então, a gente intensificou bastante a questão da humanização e principalmente do contato com os familiares em relação ao serviço social, bem como fisioterapia diária. O desfecho dessa paciente, no 7º dia de internação, 4º pós-operatório de cesariana, que foi no dia 27/3, às 3h da manhã, ela foi transferida para o hospital de referência para o Covid, aqui em Goiânia, que é a maternidade Célia Câmara. A paciente teve uma boa evolução em contato com esse hospital de referência. Eu tomei conhecimento de toda a trajetória dela lá nesse serviço. Não houve realização de tomografia, não houve mudança de antibiótico, não houve aumento do Clexane, e ela evoluiu muito bem, né? Ela foi extubada no dia 29, 2 dias depois da transferência dela, e recebeu alta no dia 6 de abril de 2021. No dia 10, ela teve um retorno no nosso ambulatório, no ambulatório de puerpério do materno-infantil, com desejo de inserção do DIU. Ela estava em uso de losartana, ainda estava em uso de Clexane, e perguntado pelos bebês, ela referiu que ambos estavam vivos e em respiração ambiente. Bom, mas a gente tem conhecimento que no dia 20 de maio de 2021, esse bebê que estava na UTI do Célia Câmara, ele recebeu alta para casa, e o bebê que ficou no materno-infantil, ele ficou na UTI, depois foi encaminhado para o SIM,
de um hospital que é uma maternidade de baixo risco, que tem uma retaguarda do materno-infantil, e recebeu alta também no dia 25 de maio de 2021. Então, esse é o caso da paciente que eu queria apresentar. Muito obrigada, e essa aí é uma fotinha da nossa casa. Luciene, parabéns pelo caso, parabéns pela dedicação por montar o caso, né, e também por estar na linha de frente, né, às vezes a gente sempre tem que chamar atenção para isso, né, assim como você, nós estamos atendendo pacientes, e pacientes com Covid, sem Covid, estamos lá na linha de frente, não é fácil, né. Uma coisa que eu acho bacana a gente comentar é que aqui em São Paulo, todas as grávidas agora vão receber a vacina, baixo ou alto risco. Eu acho que para o Brasil inteiro isso deve se estender aí de maneira muito breve. Claro que a gente não está com a vantagem que a professora Vera está em Botucatu, né? Que a população inteira foi vacinada, e eu acho que até vai ser legal a gente escutar a sensação da professora Vera sobre o que aconteceu depois da primeira dose de vacinação. Acho que é bem importante a gente escutar isso, né? Porque eu não sei ainda, não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para a professora Vera ainda. Como é que reagiu, né, após a primeira vacinação populacional. Mas acho que inicialmente é isso. Né, professora Vera, quer falar alguma coisa? Bom, parabéns, viu, Luciene, pela apresentação. A gente sabe que não é fácil ser pego para apresentar um caso, né, para o Brasil todo, né? A gente acaba ficando muito tenso, eu acho, né? Mas volto a dizer que o objetivo nosso aqui não é criticar, não é assim, apontar, assim, e sim acertar algumas coisas que a gente possa colaborar para o aprendizado de todo mundo. Até a gente aprende muito. Em relação à sensação, Alan, a gente ainda não... Eu não tenho essa sensação ainda, porque ainda o número de casos nosso aqui ainda está elevado, né? É que a vacinação, não sei se todos vocês sabem, saiu em TV, né, em rede nacional, mas Botucatu foi, a faculdade aqui, junto com a prefeitura, está fazendo um estudo da AstraZeneca, né? Então, 80% da população já foi vacinada, né? E, assim, na realidade, foi vacinada no dia 16 de maio, teve uma campanha. A gente fez aqui um esquema como se fosse dia de eleição. Então, as pessoas receberam a vacina no local onde ela vota, né, ou em algum local para os eleitores que não são de Botucatu, mas que são moradores de Botucatu, teve um lugar específico. Eu acredito que daqui um mês, talvez, a gente comece a sentir a diferença, né? Então, vai ser um estudo da AstraZeneca, da população em massa, né, vacinação em massa. Só que as nossas gestantes saíram desse estudo por causa da AstraZeneca, da situação da AstraZeneca está proibida para gestantes. Mas agora eu estou super feliz que elas vão entrar, né, elas vão ser vacinadas. A gente ia fazer um estudo até de ver, assim, que mesmo as gestantes não vacinadas, se elas teriam uma proteção maior pela situação de estar todo mundo vacinado, né? Eu espero que dentro de breve a gente consiga sentir essa sensação de maior proteção por todo mundo estar vacinado, e eu, sinceramente, torço para que todas as cidades possam sentir o que a gente está sentindo, começando a sentir, né, no sentido de... Foi um dia muito emocionante para nós, sinceramente, assim, foi um dos dias mais felizes que eu pude sentir, a sensação de uma cidade inteira se movimentando para todo mundo se proteger. Então, várias pessoas foram voluntários, teve voluntário tanto da faculdade como da cidade se movimentando para fazer um bem maior, né? E eu acho que é o objetivo que a gente deseja, né, Alan, para todo o Brasil. Sem dúvida. A gente não Sobre pode o caso, mais... acho que é legal a gente comentar algumas coisas, né, professora Vera? Yes.
Eu acho legal, acho que até posso começar falando. Acho que, primeiro que como a professora Vera falou, é fácil a gente falar agora, né? Que tá, já passou, já resolveu, a paciente está bem, agora é muito fácil falar, né? Mas queria dizer que a gente não é médico do dia seguinte, a gente também está lá na frente com as mesmas angústias que vocês, tá? Os mesmos problemas, a mesma falta de material, a mesma falta de teste, a mesma falta de recurso, tudo igual, tá? Então a gente está com os mesmos problemas que vocês. Então eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é sobre o teste. Foi feito um teste de antígeno nela no 3º dia, né? Acho que é legal para quem não sabe a diferença. O teste de antígeno, ele pega proteínas que estão na parte de fora do vírus, não pega o RNA viral. Então ele tenta testar as proteínas que estão do lado de fora. E o teste de antígeno tem a vantagem dele ter um valor preditivo positivo bom, mesmo em fases precoces. Apesar da sensibilidade dele não ser espetacular antes do 3º dia, ele é ok, o valor preditivo positivo, ele é bom. O que quer dizer? Então, a sensibilidade, ele não consegue pegar todo mundo que está com Covid, porque é muito precoce, né? 1º ou 3º dia. Mas quando dá positivo, a chance de ser positivo realmente é muito alta. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa, que o valor preditivo negativo dele não é bom. Então, se deu negativo, você não pode garantir que essa mamãe não tenha Covid. Essa é uma coisa, a gente não pode ter aquela falsa sensação de proteção. E uma outra coisa em relação ao teste de antígeno, que a gente precisa tomar cuidado de como a forma que ele é realizado. Então, a gente vê as farmácias fazendo esse teste, a gente vê laboratórios não tão especializados fazendo coleta domiciliar. Eu vou contar, por exemplo, um caso que eu tive recente, de uma jornalista até, que me relatou isso, uma paciente minha. Foram colher na casa dela em Brasília, pegaram o cotonete, fizeram o raspado nasal e jogaram no pacote. Só que esse pacote tinha outros raspados, sequer colocaram dentro do meio de cultura. Fizeram nada, colocaram tudo junto. E o teste veio positivo, mas é claro, veio positivo com os outros, né? Então precisamos tomar cuidado com a forma como são colhidos esses exames, tá? De teste de antígeno. Muito cuidado com isso. Uma outra coisa que eu percebi é que foi feita uma tentativa de transferência por 3 dias dessa paciente. E isso me chama muito a atenção. E é uma coisa que a gente vem conversando demais. Por isso que eu coloquei já no começo aqui da nossa conversa, coloquei na mensagem ali, que é muito importante que o pessoal da ponta esteja na nossa reunião, porque a gente vê que a grande fraqueza vem sendo a demora no encaminhamento dessas pacientes, né? A logística, ela não foi acertada ainda. Por isso é tão importante que a gente tenha os administradores com a gente. 3 dias para uma paciente de 142 quilos, gestante gemelar, com dispneia, assim, inaceitável, basicamente, né? Essa paciente, provavelmente, ela teve uma evolução ruim mais rápido por causa disso, tá? Não posso garantir que ela não tivesse um desfecho ruim, claro, é bem provável que ela tivesse. Mas eu acho que a gente bobeou aí, né, no fluxo, né? E aí é claro que para a Luciene, que recebeu a paciente lá numa condição tão ruim assim, é muito pior, né? Eles tiveram mais dificuldade realmente na condução e eventualmente tendo que tomar atitudes mais drásticas numa situação de desvantagem, tá? Acho que esse é um ponto importante, né? Que eu acho que eu tenho que chamar atenção e a gente tem que acertar. E é muito legal, Luciane, se você puder conversar com os gestores, com a UBS que te encaminhou, né, para acertar esse tipo de fluxo, ele não pode acontecer dessa forma, né? E eu queria chamar atenção para uma outra coisa. Ela estava numa UBS de saúde da família, gemelar de coriônico diâmnico com 142 quilos, né? E eu não vi, por exemplo, na história dela, 2 coisas. Se ela estava tomando aspirina e se ela estava usando cálcio. Porque ela tem uma eclâmpsia na gestação anterior, pelo que eu entendi. E a professora Vera, que a especialidade dela é pré-eclâmpsia, né? Mortalidade materna e pré-eclâmpsia,
eu garanto que acho que ela teve quase uma síncope quando ela viu que não estava faltando, que estava faltando a calça e a aspirina, né? E é claro que não é culpa de vocês, né, Lucina? A culpa é lá da ponta, né? Mas talvez também por causa de uma falta de fluxo. Olha, mais uma vez o problema do fluxo, né? Uma paciente de tão alto risco numa OBS de saúde da família. Essa é uma falha que não poderia ter acontecido também com o fluxo, né? Veja como a gente está chegando num ponto ruim, porque aí eu já vou para um ponto, que acho que é a minha área, que eu faço medicina fetal, que ela teve, pelo que eu entendi, ela chegou com o Doppler alterado, né? Eu não sei qual parte do Doppler é alterado, mas uma coisa eu já posso falar para vocês, o COVID não altera o Doppler, tá? Essa é uma coisa muito importante. Essa alteração de Doppler muito provavelmente veio da pré-eclâmpsia e não do COVID. É uma coisa que a gente vem reparando, e eu faço muito ultrassom de pacientes com COVID, e elas não têm alteração Doppler velocimétrica, elas têm alteração de líquido amniótico, principalmente na fase aguda. O líquido cai de maneira abrupta e ele volta a ficar bom, tá? Mas eles não têm essa questão aí da alteração Doppler velocimétrica, né? Então, acho que, inicialmente, é o que eu queria falar para vocês, essa questão do fluxo, e eu acho que a professora Vera pode falar um pouquinho da pré-eclâmpsia também, né, professora Vera? Alguma coisa que a senhora queira comentar, que acho que é importante. Eu acho que, assim, a gente tem batido muito de frente nessa situação de fluxo. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa pandemia para a gente começar a ter uma conversa mais próxima entre alto risco com baixo risco, né, o risco habitual, e com o pessoal da rede, né? Eu acho que, assim, a gente sabe que, por exemplo, quando morre uma mãe, às vezes, é um show de falhas, desde lá do início, desde a falha própria da paciente de, às vezes, procurar o serviço tardiamente, mas, assim, a gente observa que, geralmente, ela tem uma série de alterações nesse fluxo. Então, acho que é uma grande oportunidade de a gente fazer essa parte do fluxo, né, de corrigir essas falhas que a gente tem de falta de conversa mesmo. Então, acho que o Covid mostrou para a gente que a gente não trabalha sozinho. Então, para quem não sabia disso, isso está escancarado agora, né? Luciane, eu ia pedir para você parar de compartilhar a tela para a gente poder ver mais gente na tela. Então, acho que, assim, isso eu acho que é uma coisa muito importante de cada um refletir sobre a nossa prática, né? Acho que a gente não está num deserto, a gente tem que trabalhar junto, né? A gente tem tido, junto com essa atividade, a gente está tendo reuniões com o pessoal, com os gestores, tá? Então, assim, tudo que vocês trazem para a gente está levando nessa reunião de quarta-feira, oferecido, organizado pela Fiocruz, né, junto com o Ministério, a gente tem feito uma atenção, assim, uma conversa com os gestores, né? Então, essa falta de fluxo a gente tem levado, essa falta de material a gente tem levado, falta de vaga na UTI, tudo isso a gente está levando. Então, assim, é um trabalho nosso com vocês e com todo mundo, né? Então, acho que isso é importante. Então, realmente, nesse caso, me assustou muito uma paciente diabética, hipertensa, com gemelar, obesa, está numa unidade básica de saúde. Então, assim, ainda bem que não aconteceu coisas piores. Talvez ela ter Covid foi uma proteção para ela, entendeu? No sentido de que o resultado, lógico, eu estou fazendo uma brincadeira, de mau gosto até, mas só para a gente chamar atenção, né? Tomar cuidado com essas coisas, porque mostra para a gente um fluxo inadequado. E essa situação de realmente ficar 3 dias esperando uma vaga no hospital de referência, isso é muito ruim, né? E a gente estudando os casos de morte materna, que o Alan depois pode apresentar os
os slides que ele faz muito bem para nós, toda semana ele atualiza isso para a gente tem visto, assim, que a grande maioria das mulheres que estão morrendo, está morrendo porque não chega numa UTI, não chega numa, ou quem chega no UTI, às vezes não tem um atendimento adequado, ou quando chega, chega tarde. Esse caso, Luciane, poderia ter tido uma catástrofe. A gente poderia ter perdido mãe e os 2 bebês, né? Ainda bem que vocês agiram e tal, mas ela, com certeza, chegou tarde para vocês. E poderia ter acontecido pior. E, assim, uma coisa que é para chamar a atenção de quem está lá na unidade básica, paciente com dispneia, ela tem que ser encaminhada imediatamente para um hospital de referência, tá? Por quê? Porque as gestantes, a gente tem visto que ela tem evoluído muito mal, rapidamente. Então, às vezes, é questão de horas, é diferente de quem não é gestante, que, né, começa a ter um quadro, vai piorando, mas um pouco mais lento, né? Agora, a gestante, às vezes, assim, você tem uma gestante que está um acompanhamento domiciliar, né? Então, é uma coisa importante para falar para vocês, né? Principalmente, eu não sei se tem alguém da rede aí nessa apresentação, mas uma coisa assim, a rede tem um papel fundamental para tratar essas gestantes. É acompanhar as gestantes que estão em isolamento domiciliar, alguém pegar o telefone e ligar para ela diariamente para saber se ela está pior, se ela tem dispneia, se ela piorou dos sintomas, para, se tiver essa alteração, encaminhar imediatamente para um hospital de referência, tá? A preferência aí depende de cada serviço, né? Eu falo porque eu administro a maternidade em Bauru, que é um município de 350 mil habitantes, e a maternidade é só maternidade. Lá a gente faz baixo e alto risco. O hospital de referência é um hospital geral que fica 1 quilômetro da maternidade. Então, quando eu tenho caso moderado, ela fica, às vezes, na maternidade, e quando ela vai piorando, eu encaminho para o hospital Covid. E esse fluxo já está certo. E mesmo ele estando certo, dá errado. Várias vezes dá errado. Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado, tanto quem está na linha de frente, quanto quem está na parte de gestão, a gente tem que conversar muito bem sobre os fluxos, porque a maioria das pacientes que a gente perde porque ela chega tarde num hospital de referência, né? Ou, às vezes, ela chega, por exemplo, pelo que eu entendi, eu não entendi ainda muito bem o fluxo de vocês, mas ela chegou na maternidade de vocês por ser alto risco, e é uma maternidade que não é Covid, é isso? Deixa eu explicar um pouco. Aqui no estado de Goiás foi estabelecido como maternidades de referência, o Hospital das Clínicas e a maternidade Célia Câmara. Eles ficaram como referência para Covid. Em Goiânia, quem atende alto risco é o Hospital Materno-Infantil e o Hospital das Clínicas também. É claro que as outras maternidades, elas poucas, né? Outras poucas maternidades conseguem conduzir o alto risco, mas sempre quando a paciente tem complicação, manda para a única UTI materna do estado, que é a do materno-infantil. Nós temos 5 leitos, sendo um em isolamento. E o que deve ter acontecido, provavelmente, com essa paciente é que os hospitais de referência não deveriam ter vaga para aceitar essa paciente na UTI, e o materno-infantil, como não é referência, provavelmente o isolamento da UTI poderia estar ocupada, então eu acho que esse somatório de coisas é que impediu que a paciente viesse mais rápido para Goiânia. Nós temos uma parceria muito grande, né, com, assim, um contato muito direto, né, aqui em Goiânia a gente se conhece bastante, os gestores, e nós temos uma ligação direta muito grande, e uma entreajuda muito grande
também, então a gente faz o que pode. Eu realmente também quase surtei, quase morri, quase caí das pernas quando essa paciente chegou, e quando eu fui apresentar a aula, né, e ver também os documentos enviados, que eu fui perceber que o pré-natal dela era numa unidade de saúde da família, não consegui identificar se o profissional que estava acompanhando a paciente era um especialista ou se era um generalista, eu não consegui ver, só médico, né? E lá ela estava numa UPA, uma unidade de pronto atendimento. Então, a rede aqui em Goiás é dessa forma, o materno fica com todo o alto risco, né, até por causa da UTI, e esses outros 2 hospitais ficaram como referência para a Covid. Essa clareza e essa sinceridade sua, Luciene, assim, primeiro que ela é admirável, e segundo que ela só ajuda, porque ela mostra o que a gente precisa corrigir dentro dos fluxos, né? Sem essa sinceridade, jamais a gente conseguiria analisar para uma correção de fluxo, né? Então, parabéns por mais esse ponto, né? Acho que é muito legal a gente chamar a atenção, né? Eu vou mostrar umas coisas aqui, né, professora Vera? A senhora acha... Deixa eu só colocar tranquilo, fica à vontade. Aí você já apresenta. Então, assim, essa importância, viu, Luciene, é de organizar esse fluxo, mesmo com, assim, não só dentro da cidade de Goiânia, mas aos arredores, porque realmente esse caso chamou bastante atenção nossa e sua em relação de que poderia ter um desfecho ruim, né? Então, a gente tem que caminhar na frente, né, da prevenção, né? Em relação à pré-eclâmpsia, aí, a gente tem visto muitos casos de paciente com Covid desenvolver pré-eclâmpsia, né? Tem uma relação razoavelmente direta. Por quê? Porque provavelmente a gente ainda não tem grandes estudos, né? Porque é uma doença nova. Mas como o COVID é um processo inflamatório, chega numa fase inflamatória, e a pré-eclâmpsia é uma doença inflamatória, provavelmente as coisas aí se combinam, né? Eu só não entendi algumas coisinhas que eu queria chamar a atenção. No dia 21, quando ela chegou para vocês, lá na UTI, né, que foi para a UTI, eu vi lá que vocês colocaram o Decadron. Você sabe dizer por quê? Que estava no 6º dia de sintoma. Nós mantivemos a prescrição dela do que veio, né, do serviço de origem. Então, assim, eu vou chamar a atenção de 2 coisas que eu vi da prescrição. Né? Tinha a dexametasona, né? Que eu entendi, não era dexametasona para a maturidade pulmonar do feto, era dose de medicação para o COVID. Sim. Né? Então, eu chamo a atenção de vocês, assim, que o corticoide, ele só está indicado a partir do 7º dia, que é a fase pulmonar. Antes do 7º dia, ela está na fase viral, de replicação viral. E, assim, ele não está indicado e ele pode piorar essa fase, porque se você usa corticoide antes do 7º dia, esse corticoide, ele pode acelerar a replicação viral, tá? Então, tomar muito cuidado, porque saiu muito no início aí, da coisa, vamos dar corticoide para todo mundo, vamos dar heparina para todo mundo, só que são 2 medicações que elas só estão indicadas, a heparina só está indicada se a paciente estiver internada, não é para tomar heparina em casa. Em casa significa que ela está no COVID leve, e ela não precisa nem de heparina, ela não precisa de nada, ela precisa de sintomático e casa. Sim. Né? E o corticoide é chamar a atenção de tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque a gente, além de não estar melhorando, a gente pode estar piorando a doença, né? A manifestação da doença. E a outra coisa que me chamou a atenção do Tamiflu, tá? A indicação do Tamiflu é só se ela chega para nós com 2 dias de doença, no máximo. Se ela tem mais que 2 dias, a gente não trata de H1N1. A gente, ainda mais uma paciente que tinha o diagnóstico de COVID.
Então, assim, só tomar cuidado com isso, porque pode parecer bobagem, a gente fala, mas o Tamiflu não vai fazer mal para ninguém, né? Não sei. Assim, qualquer droga é droga, né? E, além disso, que eu acho que no mundo de hoje, que a gente está tendo que fazer uma série de economias, né, é um custo a mais. E chamar atenção também no sentido, assim, eu sei que quando a gente está na linha de frente, fica muito difícil, né? Mas, assim, para mim, indiretamente, vocês queimaram um teste de Covid que não precisava, porque ela já tinha um Covid positivo, né, da origem lá, que nem o Alan já falou, né, no sentido de que você, dos anti, já falou da prova, do anti, então, ele tem falso negativo alto, mas se ele deu positivo é porque era Covid. E a gente viu, né, pelos sintomas, assim, né, não só do sintoma, mas tinha um raio-x, tinha exames já mostrando para a gente que estava numa situação do Covid. Então, assim, com a dificuldade que a gente está de testes para fazer na viabilidade, não sei vocês, mas aqui a gente ainda tem muita dificuldade de teste. Fora de um hospital de ensino, os hospitais aqui no interior de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, eu gostaria de testar, por exemplo, todas as gestantes que chegam na maternidade em Bauru, que é o que a gente preconiza, né? Por que a gente preconiza testar todo mundo? Porque nós temos um alto das pacientes que testaram positivo, né? A USP fez um estudo que das pacientes que testaram positivo, você tinha 86% delas assintomáticas. E a gente que está na maternidade, a gente sabe que se testar uma positivo, você contamina o hospital inteiro, além de contaminar a equipe, né? Então, assim, o ideal seria, não sei se vocês têm conseguido isso fazer na maternidade, que todas as gestantes que chegassem em trabalho de parto fosse testar, ou assim, fosse para dar luz, fosse testar as pacientes. Isso é o mundo ideal, tá? O mundo que é possível, a gente sabe que não é bem esse, né, muitas vezes, mas eu acho que a gente tem que batalhar para ter. Né? Se a gente nunca brigar para ter o ideal, a gente sempre vai ficar no básico, né? Então, assim, são duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, né? E a terceira coisa que eu queria chamar a atenção, que o Alan também já falou alguma coisa, na hora o Doppler era um Doppler que provavelmente ele seria passageiro, né? Assim, da alteração dele. E chamar atenção, na hora que entubou, é esperado que a paciente, quando ela é entubada, é esperado que os nenês entrem em sofrimento. Pode entrar em sofrimento e ser passageiro, a hora que ela oxigenar, porque, assim, o tipo de intubação de COVID é diferente de intubação de outras doenças, né? Ele é programado, né? Não é uma intubação assim, tem que intubar como uma situação de emergência. Tanto que dá tempo de ligar para a família, para avisar, né? E ele tem eu não saberia te dizer com detalhes, mas assim, quando ela é intubada, ela faz uma hipóxia grande. Não sei te explicar isso direito, porque não é também a minha praia, mas conversando com o pessoal das intensivistas, que eu conversei até semana passada sobre isso, ela passa por um processo de hipóxia importante. Então, aí é importante, se possível, tá? Eu sei também que não é a realidade geral, que quando a paciente for ser entubada, alguém faça a monitorização dos fetos, né, ou do feto, com cardiotoco, deixa cardiotoco antes, durante e pós. Realmente, tem vários casos que ele desacelera e você precisa operar mesmo e tirar os bebês. Eu não sei se esse era o caso, tá? Não dá para... Aí a gente está sendo médico do dia seguinte, né? Sem saber a situação. Mas é só para chamar a atenção de vocês, prestar atenção nisso, porque às vezes você tirou 2 bebês muito prematuros.
né? E talvez pudesse aguentar um pouco mais, não sei, né? Isso é incógnita. Porque o que a gente vê, a gente tem que ter uma conversa. Vocês têm um luxo aí que é meu sonho de consumo, ter uma maternidade obstétrica, tá? Aqui em Botucatu, a gente tem a maternidade, os leitos, a maioria das pacientes, se elas não estão entubadas e são graves, elas mantêm no leito da maternidade, porque quem toca somos nós, né? Agora, por exemplo, pré-eclâmpsia, hemorragia, né? Ou a gente tem o leito da UTI geral, né? Mas nós não temos um intensivista específico para lidar com o paciente obstétrica, né? Temos muita boa vontade, os colegas são muito prestativos, nós temos um time de resposta rápido que chega rápido, realmente, mas isso é um sonho de consumo nosso, né? De todo mundo, ter uma UTI obstétrica. Então, talvez seja mais fácil vocês conversarem com os colegas, né? Porque é uma conversa mais próxima, né? Por exemplo, sugestão, pronação de gestante. Né? Eu acho que essa paciente não foi pronada. Não. É fácil? Não, não é fácil fazer pronação em gestante, mas é possível. Tá? Nós temos 11 videoaulas gravadas numa parceria entre o Ministério da Saúde e a OPAS. Em uma das videoaulas, até a Karen acho que está pondo aí no chat, uma das videoaulas é pronação em gestante, né? Então, eu convido você a apresentar esse videoaula para o pessoal da UTI, porque diz, paciente que é gestante pronada, elas melhoram muito. Elas têm uma resposta muito boa. Quem tem mais experiência em pronação de gestante é o pessoal da USP São Paulo. Tá? A Fernanda é uma delas. Uhum. Então, assim, a Fernanda faz parte do nosso grupo também. Acho que valeria a pena isso, viu, Luciane? De sugerir pronação para as pacientes, porque elas têm uma melhora muito grande e, às vezes, a gente evita tirar uns bebês prematuros. Tudo isso que eu estou falando é apenas sugestões, né? Assim, sendo médico do dia seguinte, mas eu acho que vocês conduziram o caso de uma forma brilhante, né? Acho que vocês conseguiram salvar a mulher e 2 crianças, né? Mas é só mais uns detalhes para os próximos. Então, assim, pronação é uma boa, né? Então, acho que seria mais ou menos por aí. E, assim, outra coisa é só não esquecer, e vocês não esqueceram, que as gestantes COVID têm outras comorbidades. A pré-eclâmpsia continua acontecendo, a hemorragia pós-parto continua acontecendo, a sepse continua acontecendo. E o que a gente está vendo, que em muitos serviços, que infelizmente as pessoas, parece que agora gestante só é COVID. Né? As gestantes que não é COVID, parece que elas estão tudo bem, e não estão. Né? Elas continuam morrendo de pré-eclâmpsia, continuam morrendo de infecção, continuam morrendo de hemorragia. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pela condução do caso. Acho que você podia apresentar. Tá bom, eu vou mostrar uns dados aqui, vou fazer uns comentários também, que eu acho que é bacana a gente fazer. Eu só queria Claro. Assim, só complementar, né? A questão do uso do corticoide, ele realmente, eu não sei quanto tempo que eles introduziram, né? Ela chegou no 6º dia dos sintomas, já em uso na unidade de origem. Nós só continuamos a utilizar. Em relação ao momento da intubação, a gente não aplicou a CTG, a cardiotoco o tempo todo, mas foi feita essa ausculta intermitente com a equipe da obstetrícia no centro cirúrgico e realmente os bebês bradicardizaram e não retornaram, né? Então, por isso foi indicada a cesariana. Legal. Eu vou mostrar algumas coisinhas então aqui, acho que vai ser bacana. Ó,
eu fico, na verdade, fazendo esses números aqui, vocês estão enxergando já? Que são o seguinte, né? Baseado no Observatório Obstétrico de Covid-19, né, que é liderado pela professora Rossana, do HC, que eu convido vocês a dar uma olhada, é muito legal, dividido por cidade, por estados, etc. A gente consegue ver o número de óbitos de gestantes que a gente teve em 2020 e 2021. Tá? Então, a gente vê que óbitos de gestantes, por exemplo, em 2020, 285, em 2021, o dobro já. Tá? Já atingimos o dobro aqui, basicamente. E de puérperas, 170 em 2020 e 246 em 2021. Né? A gente vê que tem muitos óbitos não especificados, que, se a gente for comparar os de 2020 com 2021, de 2020 bem maior o número, justamente pelo fato da gente não ter teste em 2020. Bom, e aí, quando a gente vai analisar os números do ponto de vista de letalidade, a gente fica um pouco assustado. Claro que a letalidade a gente tem que avaliar com as pacientes internadas, né? Por quê? Porque a gente não sabe quantas grávidas pegaram Covid, muito difícil de ter esse número, mas olha a subida da letalidade entre 2020 e 2021, certo? Eu acredito que isso deveria diminuir. Se a gente for imaginar, a testagem aumenta, quer dizer que o denominador aumenta, então o número absoluto teria que diminuir. Mas foi de 5,5 para 11,5. E em puérperas, porque o que acontece? A paciente não está bem, como essa paciente, acaba se fazendo uma cesárea e ela evolui mal. Então, em puérperas, a gente tem 22% de letalidade em 2021 contra 12 para 13 em 2020. De fato, é uma diferença brutal. Tá? Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção da piora com a P1 ou com a gama, né? Agora mudou o nome da nossa variante para gama. Ela é muito agressiva com as gestantes. E aí, até do ponto de vista de administração, é legal a gente ver que a gente teve 13 mil gestantes internadas em 2020 contra 9.500 em 2021. Veja que a gente teve 23 mil gestantes necessitando de isolamento e suporte ventilatório em maternidades, isso é uma coisa que a gente não dá conta, tá? Com certeza. Se a gente for comparar a letalidade em período da gestação, ela é igual para variante inicial e para variante gama, e olha só, paciente é obesa, né? E olha a proporção das pacientes que evoluíram a óbito e que eram obesas, 26%. Tá? Um quarto delas eram obesas. Esses números, eles não são excludentes. Então, a paciente que é obesa, ela pode ser hipertensa, que está incluída na cardiopatia, e ela pode ser diabética, que é justamente o caso aí, né? Veja, então, que a gente, se a gente for observar, na verdade, esse número, ele não vai ser 26, mais 22, mais 21, vai ser bem menos que isso, tá? Eu calculo, isso é um palpite só, eu acho que só metade das pacientes tinham comorbidade, e a outra metade não tinha, das que morreram. Portanto, justifica-se totalmente a vacinação nas pacientes de baixo risco, tá? Uma coisa que eu esperava maior seria esse tempo entre os sintomas e a internação. Em 2020 foi de 6,5, em 2021, 7, porque a gente tem a sensação de que a P1 ela evolui mais tarde para uma gravidade, né? Então foi um pouco depois, mas foi menos do que eu imaginava, tá? E da mesma forma, a questão do desfecho, né? Em 2020, a evolução do início dos sintomas para o óbito foi em média 20 dias, em 2021 também 20 dias, tá? Então a P1 tem mais ou menos o mesmo tempo de evolução para óbito da cepa inicial. E aí que eu chamo a atenção, né? Veja que a gente aí teve uma paciente que demorou para ser encaminhada para a UTI, e vamos observar que essa demora essa paciente poderia ter morrido, né, no serviço de origem. E olha só, óbito em gestante puérpera com Covid não admitido em UTI. Veja aqui, que em São Paulo a gente tem 20%, acho que aí também mais ou menos 20%, né? Ou seja, é um número bastante alto, né, se a gente for avaliar. E o problema é o fluxo. E olha, mais assustador ainda, não intubação em gestante puérpera por Covid-19 que evoluíram a óbito, né? Olha só, 35% aqui em São Paulo, 36%, e eu acho que a gente tem que ficar, de fato,
atento em relação a isso. É um pouco assustador a gente achar que 35% das grávidas que evoluíram a óbito não tiveram oportunidade de ser entubada, né? E olha só, mais uma vez, esse número, se a gente for ver, ó, o tipo de suporte ventilatório em gestante que evoluiu a óbito. Sem suporte ventilatório, em 2020, 11%, 2021, 6%, total 8%, né? E pacientes que evoluíram a óbito com suporte não invasivo, ó, 67%, e não invasivo, 24%. Veja que, desses 24%, se elas evoluíram a óbito com suporte não invasivo, é que é certeza que elas estavam precisando de uma intubação, né? Olha que coisa, 1/4 das pacientes que morreram precisavam de intubação e não receberam, né? E até para que a gente comente sobre essa questão da pré-eclâmpsia, olha só, eu queria reforçar isso. Nas pacientes que têm dieta pobre em cálcio, ou naquelas pacientes que são alto risco para pré-eclâmpsia, que era o caso, paciente obesa, gemelar, né? O uso do cálcio maior que 1 grama diabética por dia, também. Diabética, sem dúvida. Redução de 78% da chance de ter pré-eclâmpsia com o uso do cálcio, uma medida absolutamente simples, né? O uso de cálcio, né? E certamente essa paciente não tinha uma dieta adequada em cálcio, né? E aí, assim, quando a gente vai fazer a predição da pré-eclâmpsia, a gente pode usar inúmeros tipos de rastreamento, mas eu acho que para essa paciente era tão óbvio que ela tinha um risco alto de pré-eclâmpsia, ela tinha um antecedente de eclâmpsia, né? Então, acho que essa paciente tinha que estar usando tanto o cálcio, né? A gente poderia até fazer um rastreamento super caro, que é o rastreamento da Fetal Medicine Foundation, milionário, né? Com PLGF, com ultrassom, com medida de pressão, mais os dados clínicos, te atingiria ali uma sensibilidade de 90%, mas essa paciente não precisa disso, né? De fato, ela precisaria receber aspirina, tá? E a aspirina faria o quê? Olha que interessante, reduziria a pré-eclâmpsia antes de 34 semanas em cerca de 82%, né? É muito alta essa redução. Acho que eu trouxe esses números, acho que é muito importante a gente trazer mesmo para falar da importância do uso da aspirina. Aqui no Brasil, recomendado pelo menos 100 miligramas à noite. Eu acho que para essa paciente, 150 seria adequado até por causa da obesidade, né? Tá bom? Ideal começar antes de 16 semanas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que ela chegou no serviço de vocês com uma frequência de 34 incursões por minuto, né? Uma frequência respiratória considerada já direto para grave. E olha só, casos leves são considerados com sintomas gerais sem dispneia. Então, só pelo fato dela ter dispneia, ela já evoluiria para um quadro moderado, né? Além dela ter dispneia, quando a gente vê, ela está realmente com uma frequência respiratória acima de 30, né? Um quadro gravíssimo, tá bom? Então, eu queria chamar atenção para isso. E eu queria comentar uma coisa sobre o corticoide, que eu acho que a professora Vera já comentou também. E eu queria chamar atenção para uma coisa interessante, né? Foi utilizada a dexametasona para ela, e foi utilizada a betametasona também, né? O que a gente diz é que o estudo principal sobre o uso de corticoide na gestação, em pacientes com COVID, esse estudo ele utilizou 6 miligramas de dexametasona, tá? E a dexametasona, ela passa a barreira placentária. Então, conforme a professora Vera falou, tem que ser dado só após o 7º dia, né? Só que a dexametasona, passando a barreira placentária, não é adequado que a gente use por tempo prolongado, tá? Então, eu acho que nesse caso, a gente já tendo dado a betametasona, que passa a barreira placentária, eu acho que depois a gente podia entrar com a metilprednisolona, tá bom? Ao invés da dexametasona, que é dada de 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 horas, por 3 dias, por exemplo, ou pode-se continuar isso. Eu vou chamar a atenção também que o uso prolongado do corticoide vem aumentando muito o número de casos de citomegalovírus, reativações de citomegalovírus. Então, a paciente tem o citomegalovírus IgG reagente e ela acaba tendo uma reativação do quadro clínico, aparecendo úlcera, tendo
diarreia por citomegalovírus, com úlceras intestinais. Outra coisa que eu vi é que houve um uso precoce de antibiótico e pelos dias eu acho que ele começou antes da paciente internar, até, lá na UBS. E a gente precisa tomar cuidado com o uso indiscriminado do antibiótico. Eu acho que a gente está realmente aí usando muito antibiótico e de maneira ambulatorial, isso vai gerar um aumento da resistência antibiótica, a gente vai ficar sem antibiótico com o tempo, tá? A gente gosta de prescrever ceftriaxona e azitromicina, porque ele só é dado uma vez, a gente diminui o risco das enfermeiras também se exporem ao risco de transmissão, né? Eu acho que é interessante falar tudo isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu já falei demais. E eu acho que é bacana. Acho que esses dados são legais, né? Para a gente ter dados muito atualizados, dados do dia 2 de junho, sobre letalidade, né? Muito alta essa mortalidade das gestantes, tá bom? Professora Vera, a senhora quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que a maioria das coisas você pontuou bastante bem. Convido vocês a entrarem nesse observatório, tá? Aí vocês conseguem tirar dados da região de vocês, né? Se tiver dados que não estão batendo com o que vocês têm, né, em mãos, convido vocês a checar os dados do CIVEP, tá? Porque esses dados do observatório é retirado pelo que é colocado no CIVEP, tá? E assim, chamar atenção, embora a gente não mostrou isso nos dias aí de sintoma, internação e de piora, a gente tem se preocupado muito, e eu acho que devem se preocupar, no sentido das pacientes, assim, elas têm piorado depois do 10º dia, né? Porque antes, na primeira onda, a gente falava assim, deu 10 dias. Se ela continuou leve, 10 dias, se ela ficou um dia sem febre, ela é considerada curada, tá? E hoje a gente está retomando, estamos atualizando o manual que a gente fez, né? Nós temos alguma coisa sendo atualizada, provavelmente logo na próxima semana, talvez vocês já estejam recebendo a versão atualizada. A gente está finalizando. E uma das coisas que a gente tem feito orientação de essa observação, essa avaliação por 14 dias e não mais 10 dias. Por quê? A gente tem visto vários casos de gestantes piorando no 9º, no 11º, no 12º dia. Quando você falava assim, você já estava relaxando, né? Você fala, não, agora evoluiu bem. Elas estão piorando, indo para a UTI, ficando graves, né? Então, é uma coisa para se preocupar. E acho que a última coisa é no sentido da cesárea sendo feita na vigência do Covid, tá? Porque a gente sabe, isso tem trabalhos não em obstetrícia, mas tem trabalhos em cirurgias ginecológicas, né, já feitas, em cirurgias não ginecológicas, que você fazer uma cirurgia na vigência da doença, você pode piorar o prognóstico dessa doença. Por que disso? Porque a hora que você faz o corte, né, da cesárea, você libera citocinas inflamatórias. Junto com a doença, né, que tem citocinas inflamatórias circulantes, principalmente depois do 7º dia de doença, você pode piorar. Eu sei que, assim, lógico, na paciente com Covid grave, que nem esse caso, né, que foi entubado, tal, não tinha jeito, ali tinha que resolver a gestação. Mas tomem muito cuidado de gestante que está em doença leve ou moderada, resolver, termo, chegou com 38 semanas, né, 2 cesáreas anteriores, 39 semanas, 2 cesáreas anteriores, vou agendar a cesárea e vou tirar esse bebê. Se ela está com Covid leve, tente esperar o Covid passar, tá? Ou 37, 38 semanas. Lógico que tem hora que não dá, mas assim, faça a opção de não resolver a gestação se ela está numa doença leve ou moderada.
porque você pode piorar o prognóstico, né, dela. Então, ela está leve, você opera, você fala... Ainda muitos dos obstetras pensam assim, operei na hora certa, porque depois ela piorou. Não é assim. Talvez ela não fosse piorar, entendeu? É isso que a gente tem que chamar atenção para as pessoas que, assim, evite resolver a gestação numa doença leve, porque você pode piorar o prognóstico dela, tá? Sem dúvida. E a Ana Tamires escreveu uma coisa importante aqui, que é em relação à dificuldade de monitorar o feto pela obesidade, né? Sim. Eu tenho certeza disso, né? Aqui na Escola Paulista, a gente criou um protocolo para pré-natal e atendimento de pacientes obesas. Isso surgiu depois que a gente teve um óbito numa obesa. Houve uma dificuldade anestésica imensa para essa paciente. Foi tentada a RAC, não foi possível, foi tentada a anestesia geral, houve uma dificuldade enorme na anestesia geral, e ela acabou falecendo, né? Então, depois disso, a gente criou uma série de protocolos para atendimento em gestante obesa, e, inclusive, uma delas é fazer uma avaliação pré-anestésica. Ela tinha outro agravante, ela tem uma cesárea anterior, e a gente viu que, na nossa revisão sobre gestantes obesas, as gestantes com cesárea anterior, elas tendem a ter um prognóstico ainda pior. Tá? Então, foi um caso com desfecho muito bom, muito positivo mesmo, tá? Porque eu imagino, é muito fácil de falar, não, fez uma cesárea, e aí tem um detalhe lá que a paciente tem 142 quilos, mas quem estava dentro do parto, a gente que é parteiro, né? Nossa Senhora, como é complicado tirar esse bebê com 142 quilos, uma mãe com 142 quilos, gemelar. Imagina a dificuldade para tirar o segundo. Tá? Então, parabéns realmente para quem estava de plantão, para quem fez o parto. Realmente, ainda mais... Com o estresse, com o estresse do Covid, né? Sem dúvida, é guerreiro, né? Quem está na linha de frente lá é guerreiro. Então, mais uma vez, eu queria valorizar muito quem está lá na frente. Tá? Acho que isso é tão importante, a gente dá os parabéns nunca é demais, né? Nunca, estamos vacinados, não é assim, né? A gente pode pegar de novo. Então, acho que a gente tem que reforçar isso, tem que chamar atenção que a teoria é fácil, a prática é muito difícil. Veja que, não, mas na Escola Paulista a gente não perde ninguém, perde, a gente perdeu uma paciente obesa, veja só, né? Fizemos o que a gente achava que estava sendo feito de maneira correta. Faltou o quê? Protocolo, faltou fluxo. A gente errou no fluxo. Agora a gente não erra mais. Porque a gente parou, pensou e voltou para trás, assim como a gente tem que fazer em todos os casos que a gente vê observando. E eu queria fazer uma pergunta, Luciene. E essa hemoglobina de 7,5? Poxa vida, que coisa, hein? Verdade. E mesmo eu avaliei os hemogramas dela, porque eu cheguei a questionar, né? A questão de repor, fazer uma transfusão pensando que o paciente poderia agravar e necessitar da cesariana, né? E, por incrível que pareça, essa paciente não cursou com diminuição de hemoglobina mesmo após a cesárea. Mas eu confesso que faltou uma reserva de sangue para o período da cirurgia ou até mesmo para estabilizá-la, mas, né? Realmente uma anemia importante o paciente tinha. Provavelmente, talvez a anemia não fosse tão desse jeito, porque ela era um gemelar que ela devia estar super hemodiluída, né? Assim, não que não seja importante isso, eu acho que teria sim, que ter uma reserva de sangue nessa situação, ainda mais uma paciente obesa, né? Com todas as dificuldades técnicas, poderia realmente precisar. E chamar a atenção em relação ao cálcio e aspirina, assim, deve ser passado para todas as equipes, porque, assim, tem esse estudo da Organização Mundial de Saúde, que estava lá como referência, que o Alan colocou, mostrou que a população brasileira, a maioria tem déficit de cálcio, mesmo condições financeiras boas, tem déficit de cálcio na nossa dieta. Então, assim, é extremamente importante
a gente usar cálcio e aspirina para as pacientes obesas, diabéticas, hipertensas crônicas, lúpus, que são, ou com antecedente, essa mais ainda, que tinha uma história de eclâmpsia, assim, perdeu-se um pouco a oportunidade de evitar uma pré-eclâmpsia, né? Ah, iria evitar? Não sabemos. Mas, com certeza, não usar piorou, né, a situação. Se tivesse usado e acontecesse a pré-eclâmpsia, é uma coisa, falar, aconteceu, né, não é 100% de profilaxia, de prevenção, mas, assim, usem a aspirina e o cálcio, porque é muito benéfico para evitar essa população ter pré-eclâmpsia e ter um desfecho ruim, né. E, assim, desculpa, pode falar. Só mais uma coisa que eu não falei, né? Acho interessante a gente se preocupar, nós como obstetra, o pessoal da enfermagem que está na área da obstetrícia, que as pacientes, elas perderam muito com o Covid a parte da humanização do parto, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu, demorou anos para a gente conseguir que a acompanhante tivesse na sala de parto, que ela ficar, todos os processos de humanização, quando chegou o Covid, ele atrapalhou muito. Provavelmente essa mulher estava sozinha, eu acredito, ou no máximo com um acompanhante, né? Uma mulher que ficou na UTI por um tempo. Então, você imagina a cabeça dessa mulher, né? Foi para um lugar desconhecido, né? Uma outra cidade, com uma doença que não sabia o desfecho, não sabia se ia voltar, não sabia se ia ter os 2 bebês vivos, provavelmente, então, essa parte que você falou, né, que vocês fizeram videochamada, toda essa parte de humanização, a gente tem que estar, sim, preocupado, toda a equipe, tá? Porque as mulheres que estão tendo bebês na era Covid aí, perderam muito, né? Infelizmente, muita coisa que a gente demorou anos para conseguir, num parto humanizado, eu nem gosto muito dessa palavra, porque eu acho que não é que o que a gente fazia não era desumano, era o que a gente sabia fazer na época, né? Então, assim, mas eu acho que ela perdeu muito nessa parte da assistência, né? Da parte da humanização, né? Assim, não só dentro do hospital, como em casa, né? Elas não podem receber gente, então, imagina, vai as crianças, né? Todo mundo quer apresentar a criança para os amigos, para a família, está podendo, né? Então, acho que isso é importante. Acho que é legal também, nessa questão do fluxo, revisar se o pessoal da UBS tinha prescrito ferro para ela, tá? Eu acho que é legal a gente ver essa coisa retrospectivamente para corrigir essas falhas, né? Poxa, a paciente tem que receber pelo menos 40, né, de ferro, ou 300 miligramas de ferro ali para poder a gente falar que é uma quantidade suficiente, e o sulfato ferroso que é super barato, né? E tem então, na rede, né? Tem na rede, é super barato, simples de tomar, né? Isso não é uma coisa que eu acho que é legal que dá para corrigir, né? A Ana Tamir está aí, que ela perguntou, você quer perguntar alguma coisa também, Ana? Não? Tá bom, fica à vontade. Só agradecer mesmo pela aula. Parabéns, doutora Luciene, ao doutor Alan, também a doutora Vera, pelas excelentes contribuições. Eu estou como coordenadora aqui da Maternidade Célia Câmara. Nós somos a referência, e uma coisa que a gente nota, vocês falaram muito bem, é a dificuldade do fluxo. Às vezes, quando a gente recebe a paciente, elas realmente estão em condições bastante graves. Então, acho que a educação continuada, melhora lá na ponta. Eu também trabalho lá no Hospital Materno Infantil, sou plantonista da doutora Luciene lá. A dificuldade da ponta ela é muito grande. Nós temos mesmo que corrigir isso, acho que é uma excelente oportunidade. Legal. Parabéns por estar lá na ponta, viu? Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Pelo avançado da hora, é melhor encerrar, né, professora? Sim, legal. É necessário. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar com vocês, a de Goiás, parabenizar mais uma vez a Luciene pela condução do caso, a todos os plantonistas, a Ana que está aí,
parabéns para todo mundo que participou desse caso e que teve um desfecho tão bom, né? Acho que a gente tem que valorizar mesmo, tá bom? Meu nome e em nome da Escola Paulista, eu agradeço aí a presença de todo mundo e a oportunidade de falar para vocês, tentar passar um pouco do que a gente aprendeu. Quero agradecer de a gente estar aqui junto. Acho que, para mim, é muito satisfatório eu poder ajudar a colaborar com a melhora dos serviços, né, dentro do pouquinho que a gente sabe ou que adquiriu de experiência. Meu nome, em nome da Faculdade de Medicina de Botucatu, estamos juntos. Eu acho que é isso que a gente tem que acreditar mesmo. Então, acho que a gente está para um bem maior, para que a gente consiga diminuir essa morte materna que está tão intensa, assim, eu acho que vergonhoso, né, ter tantas mulheres morrendo. Para mim é muito triste, como é para todos vocês, né? A gente sabe que a hora que morre uma mulher, morreu uma família, né? Então tem um impacto tão grande, né? Assim, todas as vítimas de Covid eu solidarizo com família, porque assim, é um momento muito triste que a gente está vivendo. Então, a gente poder participar e contribuir para diminuir esse desfecho tão ruim, acho que é super importante. Agradeço a Alan, novamente a companhia, né? Nós somos parceiros aí desde o início. E, Luciene, parabéns pela apresentação. Imagina, eu que recebo o abraço, os parabéns, né? Vou levar a minha equipe, realmente eu tenho muito orgulho dela, né? De toda a equipe do materno, acredito que estejam alguns participantes, a Ana. Agradeço a Ana também, porque sem os dados, né, da paciente que foi para o serviço dela, eu não poderia ter trazido tantos dados, né? Então ela colaborou bastante. Agradeço imensamente pela oportunidade, né, de estar participando dessa discussão. Desde o início das discussões, eu só estive ausente um período de férias, mas sempre estou nas aulas, aprendendo muito mesmo. As aulas são realmente enriquecedoras para nós que estamos diante dessa situação na linha de frente, atendendo e dando assistência a esses pacientes com Covid. Então, eu só tenho gratidão mesmo pela oportunidade e estou à disposição. Isso aí, muito obrigado a todos. Tchau. Tchau, gente.